Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Tiago e na aula de hoje vamos trabalhar as 4 operações básicas da matemática, que são elas: adição, subtração, multiplicação e divisão. São assuntos muito tranquilos. Com certeza você já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Às vezes tem um pouquinho de dúvida, mas isso aqui é só na prática mesmo. Beleza? E eu sugiro até que você, mesmo que saiba o conteúdo, venha rever comigo aqui, porque eu vou explicar alguns conceitos técnicos que, de repente, alguma prova de concurso, né? No Enem, alguma sentença lá para você dizer se é verdadeiro ou falso, ela pode ser cobrada. Tranquilo? E você que não conhece o conteúdo, não se preocupe, porque aqui eu vou trabalhar a matemática do zero. Beleza? Aqui é para você também. Então vem comigo, eu vou mostrar para você, simplificando, como funciona as 4 operações básicas, beleza? A primeira delas, das operações básicas, é a adição, beleza? Conhecida aí por esse sinalzinho aí, essa cruz, que chamamos de mais. Geralmente nos problemas vem chamado de soma mesmo, tá? E veja só, a adição ela é representada pelo símbolozinho de mais, esse que vocês estão vendo aí. Um caso aí de uma soma, como exemplo aí, 18 mais 5. Ficaria muito tranquilo se a gente pudesse simplesmente somar, né? 18, aí 19, 20, 21, 22, 23. Com certeza você ainda faz algumas contas assim na mão, né? Deixa aí no comentário para saber se você faz isso. Beleza? Fica muito tranquilo fazer dessa forma, dá certo também. E o resultado, nesse caso, é 23. Joia. Agora vamos a um exemplo. Quando nesse caso aqui ele é mais complexo, você não tem condições de você fazer isso durante uma prova, né? Somar 354 com 237 contando número por número no dedo. Você ia passar uma eternidade e correria o risco de errar, tá? Então qual é a forma mais tranquila de fazer isso aqui? Veja só. Já retomando alguns conceitos anteriores, não sei se você se recorda, nós temos essa primeira coluna aqui que eu circulei ela de rosa como a casa das unidades, tá bom? Representando aqui o U como unidade. Aqui, essa coluna das unidades, você vai somar 4 com 7. Nessa segunda coluna aqui, você tem a coluna das dezenas, representado por 5 e 3. Você vai somar o 5 com 3. E aqui, esse de rosa no final, é a casa das centenas. Você vai somar o 3 com o 2, beleza? Então vamos lá, só relembrando aqui para vocês, como é que funciona. 4 mais 7 dá 11. E 11 é a representação de quem? De uma unidade mais uma dezena. Beleza? Uma unidade com uma dezena. Note que a dezena ela foi lá para cima na casinha do D. Então, dessa forma, vou somar agora o 1 com quem? Com 5 mais 3. 1 mais 5 mais 3 dá 9. Beleza? Aí você adiciona 9. E aqui não subiu ninguém. Então vamos somar simplesmente 3 mais 2, que dá 5. Ou seja, o nosso resultado, 591. Beleza? Só relembrando para você. Nós temos a casa das unidades, dezenas, centenas. Aí depois, a próxima coluna que não apareceu no problema seria unidade de milhar, depois dezena de milhar, depois centena de milhar. Mais adiante teria o quê? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Você se lembrava disso? Pois é bom lembrar desses detalhes, porque às vezes, né, pode cair algum problema, principalmente uma prova assim como a CESP. De repente cai um negocinho tão simples, mas a gente acaba esquecendo por não praticar, não ler, tá bom? Dando continuidade, né, existe outra forma da gente fazer isso aqui. Esse mesmo problema, tá? Somando unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Por exemplo,
Neste exemplo aqui, nós vamos fazer assim. Qual é a coluna das unidades? Não é 4 mais 7? Quanto é 4 mais 7? 11 unidades. Joia. Qual é a coluna das dezenas? 5 e 3. Então, isso quer dizer o seguinte: 5 dezenas representa o quê? 5 vezes 10. Representa 50 unidades. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó. Olha, 5 dezenas é a mesma coisa que você multiplicar 5 vezes 10. Isso aqui totaliza em quanto? 50 unidades. Beleza? A mesma coisa vai ser aqui no 30. Por que 30? Porque representa o quê? 3 dezenas, né? Então é 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. Então, somando 50 mais 30 dá 80 unidades. Beleza? Vamos agora para o exemplo agora da casa das centenas. Nesse caso, nós temos 3 centenas e 2 centenas. 3 centenas dá quanto? Vamos lá. 3 centenas é a mesma coisa que 3 vezes 100 unidades. 3 vezes 100 totaliza em 300 unidades. Tá joia? Entendeu agora porque aquele 300 aqui, ó. E 2 representa 2 centenas. 2 centenas, 2 vezes 100, 200 unidades. Então, somando 300 mais 200, 500 unidades. Isso aqui é uma forma também da gente trabalhar, né, um cálculo mental. Dá para se fazer isso aqui de cabeça, dá sim. É treino, tá certo? Por isso que muita gente é bom em matemática, assim, cálculo mental. Às vezes não domina isso no papel, mas na cabeça sim. Tranquilo? Então, como é que ficaria isso? Eu vou somar agora 500 unidades, mais 80 unidades, mais 11 unidades. Isso totaliza em quanto? 591. Belezinha? Agora vamos ver as propriedades da adição. Primeira delas, a propriedade comutativa. O que seria a propriedade comutativa? Comutativa é a ordem dos números que não altera o resultado da adição. Por exemplo, 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Beleza? Como assim? Se eu somar 2 com 3 dá 5. Ou 3 com 2 também resulta em 5. Então não importa a ordem que a gente faça, a resposta é a mesma. E aqui, lembra daquela frasinha que a professora dizia muito? A ordem dos fatores não altera o resultado. Beleza? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então é isso. A outra propriedade que a gente vai ver é a associativa. Qual seria essa propriedade? A forma como os números são agrupados não altera o resultado da adição. Nesse caso, olha essa soma aqui, ó, 2 mais 3 mais 4, 2 mais 3 mais 4. Tá? Só que agora a gente vai somar individualmente. Olha que eu vou somar aqui esse 2 e o 3, que são os de verde. 2 mais 3 dá 5. E 5 mais 4 dá 9. Mas de repente, o aluno ele vai fazer de forma diferente. Primeiro ele soma 3 mais 4 dá 7 e 7 mais 2 dá 9 também. Independente do resultado que ele, independente da forma que ele faça, a resposta obrigatoriamente é a mesma. Então, a propriedade é muito parecida com a comutativa, tá? Então, não importa a ordem que você vai somar as respostas sempre serão as mesmas. Tranquilo? Agora, a próxima propriedade é a da subtração, conhecida também como diferença, também conhecida como menos. Esse símbolozinho aí, esse tracinho aí de branco que a gente vê, a gente chama isso aí como, assim, popularmente por menos, tá certo? Você deve saber disso. Então, olha só,
A subtração, ela é representada por esse símbolozinho aí de vermelho, aí, menos, está entre aspas. Olha essa subtração aí, ó. 18 menos 5. Você poderia fazer da mesma maneira também. Como assim? Faz no dedo, tá? Só que você, ao invés de somar, você vai retirar. Como o exemplo, né, anterior. 18. Você tem 18. Você vai retirar 5 unidades. Então, 18 menos 5. Quanto é que fica? Ó, 18. Retira 1. Fica quanto? 17. Retira mais 1. Fica quanto? 16. Depois, 15. Depois, 14. Depois mais 1. Fica 13. Beleza? Logo, a nossa resposta será 13. Bacana? E se por acaso o exemplo, né, o nosso cálculo, ele fosse um pouco maior, um pouco complexo, você passaria uma eternidade fazendo essa subtração de um por um e ainda correria o risco de errar, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui mais precisamente? A gente tem aqui o mesmo caso, unidade, dezena e centena, tranquilo? Então, no caso, eu vou subtrair as unidades, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Sabe qual é o problema aqui? É porque nem sempre nós temos um número das unidades em cima, né? Esse 4 aqui. Nem sempre esse número de cima aqui é maior do que o de baixo. Olha esse exemplo aqui, ó. 4 e embaixo um 7. 4 menos 7, é impossível você ter 4 unidades e retirar 7. Aí, nesse caso, a gente tem que tomar emprestado desses 5. Como é que ficaria? Vamos lá, vou mostrar isso para você aqui na lousa. Nós teremos 354 menos 237, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma dezena dessas aqui, não vai ficar mais 5, vai ficar agora somente 4. E ao invés de ter 4 unidades agora, eu tenho aqui 14 unidades. Isso é possível fazer na subtração. Aí você vai fazer 14 menos 7. Dá quanto? Dá 7. Tá joia? Então é por isso que vai aparecer esse 7 aqui, ó. Beleza? 14 menos 7. E aí o processo vai ser o mesmo. Esse 5 não será mais 5, vai ser quanto agora? 4, né? E você vai subtrair agora simplesmente 4 e 3. 4 menos 3 é 1 a nossa resposta. E por último, nós vamos à casa das centenas e vamos subtrair 3 menos 2, 1. Beleza? Note que a subtração ela é mais complexa do que a adição. Por quê? Porque ela existe essas nuancezinhas aí do número ser menor do que o de baixo, e a adição não. Tanto faz a gente somar um com o outro, pelas propriedades, a resposta será a mesma. Então é bem tranquilo, é bem mais de boa. Beleza? Bem mais fácil. Retomando. Agora, a gente vai estudar a multiplicação, tá? Representado por esse xizinho aí, o produto, tá? Em alguns problemas, né, que a gente viu quando está trabalhando álgebra, né, ou trabalhando o x da questão, para não confundir x com esse x do produto, a gente usa um pontinho. Também pode ser representado dessa forma, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? A multiplicação ela é representada pelo símbolo de x ou por aquele pontinho ali. Como eu falei para vocês, é mais comum trabalhar com esse pontinho em álgebra. Mas nessas contas mesmo de simplesinha, a gente usa esse vezes mesmo, esse x aí. Tranquilo? Então vamos lá. Quanto é a multiplicação aí de 18 vezes 5? Veja só. (18 vezes 5). Nesse caso, eu também vou começar a multiplicar unidade com unidade e depois vou multiplicar essa unidade com essa dezena, tranquilo? Veja só,
como é que vai ficar? Quanto é 5 vezes 8? 5 vezes 8 dá 40. Aí vai ficar 40 é 0 unidades e 4 dezenas. Vai para cima. Tranquilo? Aí vai ficar agora a multiplicação de quem? 5 vezes 1. 5 vezes 1, quando você multiplicar, vai dar 5. Somando com esse 4 aqui, 5 mais 4 totaliza em quanto? Em 9. Dá 90. Beleza? Então, 18 vezes 5 igual a 90. Existe uma outra forma para a gente fazer esse cálculo também, tá? Vem comigo. Esse 5 aqui não é a mesma coisa que você pegar o 10 e dividir por 2? Ou seja, a metade de 10 é 5. Tranquilo? Então vamos fazer. 10 vezes 18 é bem fácil mesmo, bem de boa. 18 vezes 10 dá 180. Logo, qual a metade de 180? 90. E aí a nossa resposta chega a 90 também. Tranquilo? Então, isso são algumas associações que a gente pode utilizar para fazer o cálculo de cabeça, tá? É assim que o pessoal faz aqueles cálculos mentais aí na rua, né? Muita gente você vai ver assim, quanto é tanto vezes tanto, quanto é tanto dividido por tanto. Ele consegue fazer esse cálculozinho rápido por associação. Tranquilo? Agora vamos ver a propriedade da multiplicação. Note que é a mesma propriedade da adição, comutativa, ou seja, a ordem dos números não altera o produto. Tá certo? Você já deve ter ouvido muito essa frase aí. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. 2 vezes 3 é quanto? 6. 3 vezes 2 também resulta em 6. Então não importa a ordem que você multiplica, o resultado será o mesmo. A outra propriedade que nós temos é a associativa, ou seja, a forma como os números são agrupados não altera o produto. Então, é o mesmo exemplo também na soma, tá? Tanto faz a gente multiplicar 2 vezes 3, que está em verde, aí que dá 6, multiplicando por 4, isso resulta em quanto? 24. Ou, aqui, ó, de azul, 3 vezes 4 dá quanto? 12. E 12 vezes 2 também resulta em 24. Tanto faz, beleza? Se a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24. Ou 3 vezes 2, 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 12, 24 também. Beleza? Então isso aí eu acho que vocês já estão safos, né? Estão tranquilos. E a nossa próxima operação básica, nós temos a divisão, tá? Em alguns casos a gente ouve falar na razão. Isso aqui você já deve ter ouvido falar quando a gente trabalha em geometria, né? Quando a gente trabalha proporcionalidade, quando a gente trabalha escala. É isso mesmo. Vamos entender. A divisão ela é representada por esse símbolozinho aí, ó. Um tracinho e 2 pontinhos, que significa dividir. Ou essa barra. Olha só esse exemplo aí. 18 dividido por 5. Quanto é que fica 18 dividido por 5? 18 dividido por 5. Fazendo a divisão, a gente tem que analisar o primeiro númerozinho que temos aqui na frente do número. Começamos por aqui. Quanto é o 1 dividido por 5? Dá para dividir? Não, ele ainda é muito pequeno. Aí a gente vai começar por quanto? Pelo próprio 18. 18 dividido por 5 dá 3. É o número mais próximo que a gente tem. Então, 3 vezes 5 dá 15. Logo, 18 menos 15 resulta em 3 unidades. Beleza? Veja só. 3 vezes 5, 15. Então, 18 menos 15, 3. E esse aqui é o nosso resto. Beleza? E aqui vale lembrar, esse é o dividendo, de amarelo. Esse é o divisor, de azul.
e nós temos o quociente de vermelho, tá bom? Em algumas provas eles cobram exatamente isso, aqui eles dão para vocês quem é o dividendo, quem é o divisor, ou o quociente, ou até mesmo o resto que está aqui em verde. Beleza? Então nós temos 18 como dividendo, 5 como divisor, o 3 como quociente e também 3 como resto. Belezinha? Agora nós vamos ver algumas propriedadezinhas para a divisão. A primeira delas aqui, a divisão não é comutativa nem associativa. A ordem dos números ela é muito importante para encontrar o resultado correto, tá? Então, se a gente dividir 2 por 5, não é a mesma coisa da gente dividir 5 por 2, beleza? Resultados diferentes. E a outra propriedade que temos é que a divisão por zero não é definida em matemática, ou seja, não é possível dividir qualquer número por zero. Ela não existe essa divisão por zero, beleza? Se você pegar a calculadora e dividir por zero, a resposta é zinho lá, dá um E de erro, tá? Dependendo da calculadora. Não tem condições de você fazer essa divisão. Ou seja, você não consegue dividir nenhum número por zero. Se você pegar numa calculadora e dividir qualquer número por zero, dá um erro. Dependendo da calculadora, vai aparecer um Ezinho ou o nome erro, tá? Se eu dividir aqui, ó, 10 dividido por zero. Aqui eu estou na calculadora, estou dividindo 10 por zero. Ó, dá um erro, beleza? Pronto, pessoal. Questão da teoria é só até aqui. Agora a gente vai ver alguns exercícios que eu vou deixar aqui na tela e aí vocês vão responder, tá? Vocês pausem o vídeo, tenta responder e na próxima aula a gente corrige, beleza? Então vamos lá. Pronto, pessoal. Respondam todas as atividades, tenta fazer sem calculadora, depois confere com a calculadora e na próxima aula vem comigo que eu vou mostrar alguns macetezinhos para responder alguma dessas questões, beleza? Então é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.